Olá, eu me chamo Camila, eu sou pedagoga, atualmente mestrando em Educação pela Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa História da Educação e Historiografia, com orientação do professor Bruno Bontempo Júnior. Então, essa apresentação ela é referente à minha dissertação, nessa pesquisa que está em andamento, e é intitulada Atuação das Mulheres no Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, análise a partir das Conferências Nacionais de Educação, 1927 e 1967. Então, para contextualizar um pouquinho, durante a minha graduação, eu participei de um projeto de iniciação científica em que eu pude conhecer melhor a Associação Brasileira de Educação, a ABE, que foi fundada em 1924, e era considerado um lugar estratégico para quem pretendia ter influência sobre o futuro da educação brasileira. Também pude fazer a análise do perfil, né, dos membros do Conselho Diretor da ABE e suas redes de sociabilidade, também conhecer as Conferências Nacionais de Educação, que foram eventos produzidos pela associação. Então, ao analisar esses intelectuais, né, que se auto-intitulavam, representavam como uma elite, né, que pretendia organizar o país, eu pude perceber a presença feminina desde a fundação da associação, né, em diversos momentos, sucessivamente no conselho diretor. Isso me chamou muita atenção, né, porque era um contexto em qual a visibilidade das mulheres no espaço público ainda era muito restrita. E foi aí que surgiu o interesse, então, em pesquisar e conhecer quem eram essas mulheres e a forma como elas participavam, né? Como se constituía a participação delas na direção da associação. Então, né, tentando compreender ali as limitações, as restrições que elas encontravam e também como elas moldavam, né, os discursos e suas opiniões diante de uma maioria masculina dominante. Então, essa análise partindo então das conferências, né, das teses apresentadas nas conferências, que não eram somente apresentadas pelos membros da associação, bem como os documentos, né, do conselho, das atas do conselho diretor da ABE, numa perspectiva sincrônica, né, a partir da associação, das conferências e também de outras entidades da sociedade civil, e numa perspectiva diacrônica, então, percebendo se esses discursos eles modificavam ou não no decorrer do tempo. Então, essa pesquisa ela tem como objetivo principal, né, analisar a presença e a participação das mulheres que compuseram o Conselho Diretor da BR, relacionando seus discursos e linguagem com as condições sociais de sua locução, na própria entidade e na sociedade brasileira de sua época. Então, pensando nisso, as conferências nacionais de educação foram eventos muito importantes para a associação, porque foi uma maneira de difundir seus ideais, né, que no início ali ficavam mais restritos ao Rio de Janeiro. Então, ao todo, foram realizadas 13 conferências de 1927 a 1967 em diversas cidades do Brasil, né? E nelas eram debatidos, então, os que consideravam ser os problemas nacionais e as formas de como resolvê-lo, né? Com a participação de diversas lideranças políticas, religiosas, cientistas, professores, jornalistas, enfim, né? Uma gama de profissionais do período que tinham bastante destaque na sociedade. Como referencial teórico, então, buscando, né, aporte nos trabalhos, em referência à ABE, então, nos trabalhos da Marta Carvalho, da Thelma Valério e da Solange Oeller, e na história das mulheres, então, na Michelle Perrot, na Guacira Louro e na Alexandra Bueno. Na questão, então, das redes de sociabilidade, trabalhando então com Cirinelli, né, que as redes de sociabilidade elas representam para o autor uma importante ferramenta, né, para mostrar como esses grupos se organizavam a partir de diversos fatores. E na questão então também entendendo um pouco mais do contextualismo linguístico a partir da abordagem de Skinner, né, que permite então compreender esses discursos como um jogo de linguagem, né, a partir do comportamento então desses atores, né, e a partir também da reconstituição, então, do contexto ideológico em que eram produzidos, né, esses discursos. Na questão, então, né, a partir da análise das fontes, do referencial teórico, até o momento é possível, então, destacar que esse discurso modernizador que ele se instalou no Brasil, ele tendeu a destacar a necessidade, então, de proteger as mulheres, né, para que criassem bem os filhos, o que iria proporcionar, então, essas boas condições, né, inclusive do ponto de vista genético, para a reconstrução da nação, e também um destaque grande para a função da maternidade, né, que assumia um discurso de organizar a sociedade, principalmente nas questões que estavam voltadas na educação e no progresso social, né? Essa mulher, então, vista como a primeira educadora.
como cita então a Michelle Perrot, né, com o maior acesso à educação e à profissionalização, as mulheres então elas passam a intervir como agentes sociais no cenário público. Porém, essa participação ainda estava restrita a esses papéis considerados apropriados a elas, né, como que estivesse ligado ao tripé das profissões femininas, que seria ensinar, tratar e assistir. Então, dessa forma, né, eu trago como hipótese que esses discursos dessas mulheres, né, que essas mulheres principalmente no conselho diretor, a partir da análise do perfil, eram, em sua maioria, brancas, né, de uma classe social elevada. Então, eles estão relacionados às condições sociais, né, da sua locução na própria entidade, na sociedade brasileira, proporcionando uma interpretação histórica do significado e do alcance de suas intervenções. Então, essas mulheres, elas todas tiveram acesso a uma cultura letrada, erudita, o que legitimava elas a participar de debates, né, a respeito de diversos assuntos. A maioria estava ligada, então, a uma representação masculina, né, o que podemos supor que facilitou o acesso a esse espaço público, principalmente da BE. E esses vínculos, então, propiciavam também, nessas redes de sociabilidade intelectual, a legitimação de seus discursos e a visibilidade para os seus projetos, né, tanto dentro da BE, na causa educacional, como em outros espaços, né. E então também é possível perceber que isso foi muito importante, né? Porém, nos discursos, nas teses levantadas até o momento, eu preciso perceber que essas mulheres faziam parte, né, do que podemos chamar de um bom feminismo, né? E que era comprometido, então, com discursos moderados, né? Um compromisso de não revolucionar os costumes da época, mas sim adaptar para tentar integrar e abranger mais mulheres, né? Ou seja, enfatizando a missão de mãe, de esposa, de dona, né, dona do lar, da família. Então é isso, esse foi a minha pesquisa até o momento. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada.